Fala, jovem! Você acha que está calculando certo o percentual de ICMS que as empresas do Simples devem informar nas suas notas? Confere comigo o cálculo e vê se você está errando na forma de encontrar essa alíquota. A fórmula seria a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, também chamada de RBT12, multiplicada pela alíquota nominal da faixa na qual o contribuinte do Simples estiver enquadrado, seja a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou quinta, subtraída a parcela de dedução da respectiva faixa, e esse valor, o resultado da subtração, divide-se novamente pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Essa fórmula aqui é exatamente a fórmula que a empresa do Simples utiliza para encontrar a sua alíquota efetiva do Simples. Para encontrar a alíquota efetiva do ICMS, utiliza-se a mesma fórmula, com a diferença que no final multiplica esse resultado pelo percentual de partilha, podemos assim chamar, do ICMS, que vai ser de 32% no caso do anexo 2, que é a indústria, 33,5% ou 34% no caso do anexo 1. Então, anexo 2, 32%, anexo 1, 33,5% ou 34%. Vai depender da faixa de receita bruta acumulada que o contribuinte está enquadrado. Tá? No caso do anexo 1, que tem duas alíquotas possíveis, as duas primeiras faixas é 34% e para o restante é 33,5%. Então observe a fórmula, é idêntica praticamente àquela que vocês utilizam no Simples Nacional. Qual que é a grande diferença aqui? Qual que é a grande diferença? A grande diferença será a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses que eu vou levar em consideração. Porque quando você faz o cálculo do Simples Nacional, quando você faz o cálculo do imposto devido no Simples para fins de emissão do DAS, você leva em consideração a receita bruta dos últimos 12 meses. A receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Já para encontrar a alíquota do ICMS do Simples, você leva em consideração a receita bruta acumulada dos 12 meses que antecederam ao mês anterior. A receita bruta acumulada dos 12 meses que antecederam ao mês anterior, ou que antecedem ao mês anterior. Ou seja, se eu quero saber a alíquota das notas de julho, por exemplo, julho de 2020, eu vou observar a receita bruta acumulada até o mês de maio de 2020. A receita de junho, que é o mês imediatamente anterior, não vai entrar no cálculo. Então, para saber a alíquota de julho, mês 7 de 2020, eu vou observar qual é a RBT12. Vou observar a RBT12 de junho de 2019 até maio de 2020. A receita do mês de junho pouco me importa. E o grande erro que as pessoas cometem é achar que tem que ter a receita do mês anterior para poder calcular a alíquota do ICMS, para informar para a empresa, para informar ao seu cliente, para que assim ele possa então emitir as notas com a alíquota do ICMS correta. Não é necessário você saber a receita do mês anterior para definir a sua alíquota. Basta você saber qual é a receita até o mês que antecede o mês anterior. Hoje, em julho, claro, você já tem até mesmo a receita do mês de junho. Mas antes mesmo de virar o mês, lá em junho, no meio do mês de junho, você já tinha acesso à informação da receita de maio. Então você já tinha condições lá em junho de dizer ao seu cliente qual seria a alíquota que ele informaria nas notas no mês 7. Você não precisava esperar virar o mês, chegar em julho para fazer esse cálculo. E muita gente faz assim. Quando vira o mês, pede para o seu cliente a informação correndo, qual foi a receita do mês anterior, para daí calcular a alíquota. Ou ainda tem aqueles que esperam lançar no PG-10D, para daí, com base no espelho do PG-10D, identificar qual é a alíquota. Se você for esperar ter a informação no PG-10D, você vai passar a informação para o seu cliente de forma muito atrasada. Porque você vai apurar o seu Simples Nacional dias depois de já ter iniciado o mês. Então o seu cliente ficou vários dias com a alíquota errada. Então não espere virar o mês, antecipe a informação, faça o seu controle interno no seu sistema ou através de uma planilha própria para identificar qual a alíquota a ser informada sempre um mês antes. Você faz o cálculo internamente um mês antes de começar a valer aquela informação. Lembrando,
A alíquota sempre muda, com exceção da primeira faixa, que vai até R$180 mil anual. A partir da segunda faixa até a quinta, qualquer oscilação de faturamento resulta em alteração da alíquota. Então significa que todo mês você vai ter que calcular e informar para o seu cliente. Não é passar para ele a alíquota e achar que aquela alíquota vai ser a mesma infinitamente. Todo mês vai mudar. Então sempre calcule, atualize a informação para o seu cliente e sempre de forma antecipada. É algo muito simples para você continuar cometendo esse erro. I be that young rapping dude, might just rap with you, coming with the thunder, baby.